bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e enfim chegou o tão esperado dia, o tão aguardado debate com o Miorim, né? Então a gente vai dar continuidade aqui a essa série que a gente está fazendo de um respondendo o outro, sobre essa questão de políticas públicas, né? Ou seja, essa questão administrativa nacional contra local. Só que eu acho que ela é muito mais, vai ser menos conflituoso do que eu mesmo esperava. Primeiramente, eu queria só justificar o meu atraso, que poucos dias depois que o Miorim publicou o vídeo, eu tava tendo que organizar alguns negócios da minha monografia e eu fiquei parado. E depois disso, eu peguei uma virose feia. E aí eu acabei enrolando pra caramba pra fazer esse vídeo aqui. Mas, bom, não faz um mês pelo menos que ele publicou. Então acho que tá dentro de um tempo ok pra fazer uma resposta. O segundo adendo que eu queria deixar aqui é que o Miorim, ele foi muito de alto nível. A gente começou esse debate falando sobre Portugal e a fidalguia se instaurou no debate de fato. Ele fez um negócio super bonitinho, maior no respeito, no capricho, fez lá o PowerPoint, explicou ponto a ponto. Então eu gostei muito do nível que ele deixou o debate. Vou manter da mesma forma, só não vou fazer o PowerPoint aqui que eu não vou me esforçar tanto assim. Até porque eu vou apontar as minhas divergências com o que você apresentou, porque eu acho que já está de bom tamanho do que eu apresentar uma tese paralela, porque como eu disse, vai ser muito menos conflituoso do que eu acho que o público esperava. O único ponto que eu acho que a gente precisa criar um certo grau de distanciamento é que ele cita alguns autores que ele utilizou como referência, é base do pensamento dele. O que também me deixa muito feliz, porque ele, ao invés de fazer aquela coisa chata de veja bem, segundo o autor, diz ele no parágrafo tal, página X. Pô, isso é chato pra caramba de assistir. Então ele foi falando de fato numa aula expositiva de fato. Então eu vou tomar a liberdade de fazer da mesma forma e deixo aqui 3 referenciais, basicamente, que eu acho interessante, que eu vou acabar utilizando de forma direta ou indireta, que é Adriano Benagnon, o Alberto Torres e, por fim, Everardo Beckhauser. Também tem algumas teses sobre geopolítica que vai de encontro com essa questão administrativa do país e uma questão do interesse de certas políticas públicas. Então, o vídeo do Miorim, ele foi pautado justamente em explicar como se dá e como funciona uma política pública. E aí ele vai colocando dentro da perspectiva dele libertária os seus pontos da qual ele não acredita na política pública. Tanto que ele começa num realismo de que não existe empiricamente a política pública. São as localidades que levam à frente essas políticas. Então não tem uma força nacional que age. E nesse sentido eu concordo com ele. O ponto eu acho que são, vamos assim, discordâncias que eu até falei no primeiro vídeo, que acaba sendo quase que ontológicas, propriamente de fins e princípios mesmo. Em primeiro ponto, ele coloca ali, eu estaria separando os planos de ação nacional, dos planos de ações nacionais e regionais. Ou seja, é o que eu acabei de falar, que não existe uma separação real entre os dois. E aí eu concordo com ele, porque toda ação, na prática, ela se aplica na regionalidade, na pequena escala. Nada consegue ser feito nacionalmente. Isso aí é o princípio, é a aplicação prática do princípio de subsidiariedade. O que acontece tem coisas que extrapolam a ação individual. Então, principalmente como a gente está falando de ocupação do território, tem mais coisas que vão para além dos interesses e das capacidades dos indivíduos. O que significa que é uma força externa que faz coisas que o indivíduo não pode? Não necessariamente. Muitas vezes uma política nacional, ele coordena os indivíduos na regionalidade com fins específicos e com uma capacidade de mobilização maior. Mobilização de recursos, mobilização de recursos humanos também. Então tudo isso entra nesse balaio. A questão é que só entra essa força pública nacional, ou mesmo a gente pode falar assim, estadual, por exemplo, quando não se na regionalidade, na esfera de atuação da iniciativa privada local, não se consegue fazer o objetivo comum almejado.
E aqui eu me refiro a uma noção de bem comum. Eu já vou explicar o que significa esse bem comum e o que norteia e o porquê que, sim, eu já digo que eu concordo da premissa de que o bem comum não necessariamente vai emergir somente das vontades individuais. Tem coisas que extrapolam a mentalidade atomizada ou regionalizada que seja. E aí a gente já vai chegar lá. Tem um segundo ponto que ele levanta, que é política pública se afirma localmente. E aí eu até estou deixando anotado aqui para não me perder, mas sim, por isso que a administração ela deve ser descentralizada, porque a política pública ela só pode se afirmar localmente. Não tem como alguém de Brasília saber o que está acontecendo em Caçapava. Isso é óbvio. E é por isso que, inclusive, o regime a qual eu propus foi justamente uma descentralização administrativa e uma centralização política. Porque nessa centralização, as decisões políticas dizem respeito unicamente aos interesses comuns da nação, aquilo que é essencial para a própria manutenção ou sobrevivência daquela sociedade ou daquele estado específico. E o estado nada mais é do que as aspirações comuns de um povo. O que conglomera eles, e de preferência, que é o modelo de Estado que eu defendo, é o Estado que se legitime na tradição, no ethos, nos costumes, na cultura. Então, este, para mim, é o Estado legítimo. E, novamente, isso aqui, aqui eu já estou me apropriando já de uma retórica mais patrianovista, onde eles já defendiam um Estado nacional, um Estado moderno, só que e isso aí, para ser sincero, já é mais um negócio mais malrasiano, né? Porque ele dizia que seria o firmamento do Estado moderno, não na sua burocracia técnica, mas a burocracia técnica como uma ferramenta para a manutenção daquilo que era perene, que é justamente a busca pelo ethos, essa cultura nacional e essa vontade de enxergar a Deus, ou seja, ordenar a sociedade a Cristo, restaurar tudo em Cristo. Uma máxima ali do ultramontanismo da época, né? Daquele momento de reação católica. A questão é que aqui eu já fujo bastante do escopo que a gente está falando aqui, muito especificamente da questão administrativa. Então, eu concordo com esse pressuposto que a política pública se afirma localmente. Novamente, princípio de subsidiariedade e compactua com um modelo orgânico a qual eu defendo, ou seja, uma descentralização administrativa. Mas existem coisas que, como eu disse, o princípio de subsidiariedade já prevê, que é os limites organizacionais e orçamentários, a qual extrapolam a regionalidade, o poder do indivíduo, da iniciativa privada local e tudo mais. Pois bem, seguindo aqui, ele chega a citar como um exemplo de uma política, eu não sei se eu posso colocar dessa forma, eu espero não fique de certa forma distorcida, mas ele cita o caso do Mais Médicos, por exemplo, trazer os médicos cubanos, ou seja, a gente está importando uma demanda, a gente está pegando o imposto, né, o roubo de dinheiro de pessoas para trazer mais médicos de uma forma que essa demanda ela é um projeto do Estado e não da iniciativa privada. Então é uma demanda real e isso entraria na questão da organização ilógica dos recursos. O meu ponto é que deve haver uma deformidade quanto à necessidade humana. Ou seja, o que eu quero dizer que deve haver essa deformidade? Que quando o interesse diz respeito à necessidade humana ou o bem comum, quando essas duas questões entram em questão, e aí entra a questão quase que ontológica. Eu acho que estes princípios são superiores ao interesse meramente econômico. Lógico, eu não acho que a gente precisa trazer médico de Cuba. Principalmente, sei lá, o médico de Cuba para São Paulo. A gente já tem um monte de médico em São Paulo. Então por que a gente precisa trazer o cubano? A questão é que, em um projeto nacional, vamos dizer assim, acho que se existe um estado de calamidade na saúde pública, onde é necessário médicos em Manaus e não se formam médicos em Manaus, não vai ser a iniciativa privada que vai levantar uma universidade lá. É um custo muito alto. Então,
observando a necessidade humana e a defesa do bem comum, ou seja, essa dignidade, eu acho que é uma deformidade a se cumprir, é o preço a se pagar pela dignidade humana. Então, é um ponto que deve ferir a lógica de mercado, uma vez que ela não tem meios por si de conseguir promover esse projeto ou esse desenvolvimento, vamos colocar assim. E também tem a questão, a gente pode extrapolar outros casos. Eu quis manter esse caso do Mais Médicos aqui, mas ele traz mais questões aqui. Ele até comenta, né, que o meio do diálogo entre as partes é ficcional. Ou seja, quando a gente tem uma grande obra pública, vai perpassar, sei lá, 500 municípios. Não tem como colocar 500 prefeitos para dialogarem, para chegar num consenso, etc. E ele até fala exatamente esse exemplo no vídeo. A questão é que é justamente por isso que a centralização política é essencial. Porque chega um ponto em que o princípio de subsidiariedade já prevê as inconformidades do localismo. E, ao mesmo tempo, o mercado também ele opera segundo uma lógica que não pode ser suprema. O mercado não pode estar regendo a sociedade. Não. Quem rege a sociedade é Cristo. Então, a fraternidade e os princípios de dignidade devem reger a humanidade, a política do bem comum. Isso eu estou quase que parafraseando frontalmente para a Ordem Nova do Arlindo Veiga dos Santos, justamente fazendo uma leitura das encíclicas Rerum Novarum e Quadragésimo Annum, onde fica bem evidente esse caráter, onde o bem comum está acima, é superior, tanto aos interesses do mercado quanto aos interesses de classe. Então, é um interesse que diz respeito a toda a sociedade. A questão é, quando a gente precisa fazer uma escala de organização que vai afrontar essas localidades e os interesses privados, a gente precisa e necessita de uma autoridade justa e magnânima, aquela que é por direito. E é por isso que eu acredito num regime dinástico. É por isso que eu acho que o único que tem essa autoridade, de fato, e pode estender essa sua autoridade ao Estado Nacional, por consequente, será que eu sou anarcocapitalista? Porque em parte quase chega a ser a sua propriedade, é um monarca. É um imperador, no caso do Brasil. É o único que... e aí volta até um conceito do Azevedo Amaral, né? O Estado autoritário. Não é o Estado totalitário. O Estado autoritário é aquele que tem autoridade. Que ele tem justamente esse poder de ser o tribuno que vai mediar essas questões. Haja vista que é impossível chegar no consenso através do diálogo. Para o bem comum, esse projeto é necessário. E se não houver esse grau de organização para buscar o bem comum, o que acontece é que a gente fica estagnado em injustiças, a gente fica estagnado em um estágio que degrada objetivamente o caráter humano. Então, a nossa busca no que diz respeito ao poder público é fazer o bem comum. Então, por essa razão, a autoridade justa é necessário para se alcançar o bem comum. E é por isso que a anarquia também não pode ser admitida. Não que esteja dizendo que o Miorim defenda a anarquia, tá? Só estou dizendo aqui para os desavisados. Então, nós precisamos partir destes pressupostos. Pois bem, perpassada a questão da autoridade, o Miorim ele vai para a questão de tomar recursos de uma parte para desenvolver outra, implica objetivamente em uma parte surrupiada sendo lesada. E aí ele faz uma comparação com a escravidão nesse ponto. O que eu achei que ficou interessante porque ficou bem didático. Ou seja, quando você está escravizando o outro para gerar para si, você está expoliando na prática, você está precarizando a condição do escravizado. Só que eu não acho que isso se aplique num contexto nacional. Porque eu acho que a melhor analogia aqui seria equiparar nessa questão o superávit
de uma indústria específica, sei lá, ela produz, não sei, o corpo, sei lá, ela produz essa garrafinha, mas não produz a tampa, vamos supor. Ela vai lá e começa a ter um superávit produzindo só a garrafinha. É justo, e ó, minha câmera tá até andando aqui, calma aí. É justo que, utilizando o superávit dessa indústria para produzir a garrafinha, ela não reverta na própria garrafinha, mas expanda e diversifique a sua produção para produzir a tampa. E aí ela, né, tem um produto por inteiro. Então ela agrega valor nessa fábrica. E o mesmo vale para a nação. Quando você pega o superávit de região X e desenvolve região Y, não significa uma escravidão perpétua e mais uma exaurir a região contribuinte de recursos, deixando-a num estado de penura pelo benefício da que está sendo estimulada. Não. Você está pegando um superávit, ou seja, não é que a região X vai ficar miserável, vai ter todas essas riquezas espalhadas. O superávit dela vai ser direcionado para desenvolver a região Y. No fim das contas, vai ficar tudo bem com a região X. Ah, mas elas podiam investir mais, tarará, tarará. A questão é que, no fim das contas, se você desenvolver a região Y, o bem comum vai sair ganhando. A longo prazo, você vai ter duas regiões superavitárias. Os ganhos, até materiais, a longo prazo, vão ser mais satisfatórios. Além de que, você vai estar dignificando outra região. Mas aí entra outras questões como objetivos estratégicos de um país. Nem tudo se reduz à questão puramente econômica. Então, muitas vezes, por exemplo, vamos desenvolver o Amazonas. Por quê? Eu podia estar desenvolvendo aqui a Santa Catarina, São Paulo, tá pegando meu superávit daqui e enviando para lá. Mas, assim, a gente tem problemas existenciais ali. Não só uma carência de infraestrutura básica para as populações ali, ou seja, levar a estrutura para aquela região, desenvolvê-la, é salvar vidas, literalmente, como também você estanca um buraco no coração da nação, região mais rica, fazendo fronteira com outras nações, cobiçadas por nações imperiais. Ou seja, é um interesse geoestratégico e de manutenção do próprio Estado desenvolver aquela região. E como eu disse, você não vai estar escravizando São Paulo, você não vai estar deixando o Estado de São Paulo em situação de penura. É contra a lógica do mercado? Sim. Mas quem disse que a lógica de mercado é suprema? Eu, na verdade, com base nos meus nortes morais e políticos, me levam a crer que o fim último é o Logos. Mas o caminho para lá é a fraternidade. É a busca do bem comum. Pelo menos é o que Leão XIII ensinou. E é por esse caminho que eu estou me balizando. Não é uma questão de que o Miorin está errado, mas são perspectivas diferentes. Objetivos e fins diferentes. Então, eu acho que isso aqui que é o que tem que ficar enfatizado. Pois bem, prosseguindo aqui. Gasto público não gera riqueza devido a não levar os interesses dos indivíduos em conta. E aí volta para essa questão de transferência de riqueza, porque você só gera riqueza, você pode constatar a geração de riqueza quando você tem uma troca ali e ambas as partes saem, né, com a sensação de que ganharam. Então, assim, a questão é que os projetos nacionais, eles não estão voltados ao mercado. Eles estão voltados para uma necessidade estratégica de uma nação, seja na manutenção para a sobrevivência do Estado vigente, seja visando maximizar o potencial produtivo de determinada área da nação. Que a longo prazo é melhor você ter um desenvolvimento distribuído do que concentrado em regiões específicas. No caso, teve até um vídeo lá que eu fiz do Império, porque no vídeo que ele fez do Collor, ele estava criticando a Zona Franca de Manaus, que é outro tema, mas ele deu a entender que não, a gente tinha que ter investido na nossa
a área portuária porque facilita escoar a produção. Isso eu discordo frontalmente. Porque assim, essas regiões já estão desenvolvidas, enquanto os sertões brasileiros dependem de toda e qualquer forma de infraestrutura. O bandeirantismo do século XXI é integrar e fazer ser habitado e desenvolver forças produtivas dentro do território. Estrategicamente, o nosso objetivo está lá. A gente não tem que pensar naquilo que é mais fácil ou comercialmente, porque isso, a iniciativa privada, ela já faz. Ela tem que ser respeitada e ela cumpre esse papel. O papel do Estado, nesse sentido, é ser um mediador de distribuir essa questão do desenvolvimento, trazer atrativos, inclusive para que a própria iniciativa privada tenha algum interesse em desenvolver internamente o país. Porque se for depender unicamente da ação isolada, vai ficar lá jogado ao léu pela eternidade, quase. Qual que seria o interesse do cara chegar... Imagina, isso a gente está falando de 50, 60 anos atrás. O interesse de um grande agricultor ir lá para os fins do Mato Grosso, se ele não tivesse rodovias. E aí você pode fazer várias críticas ao JK, mas se não fosse ele, a interiorização do país estaria... Não só Brasília, tá? Tô falando de todo o interior do país. Só você ver a malha rodoviária do país antes e depois ele. Preferiria ferroviária? É lógico. Mas enfim, só para deixar claro de que você só consegue levar o desenvolvimento para essas regiões, e principalmente quando elas dependem de investimento pesado, se for uma lógica que opere segundo essa visão do bem comum e não da lógica do mercado, porque senão é muito custoso, não tem incentivos para isso. E simplesmente deixar aquelas regiões desguarnecidas, a Deus dará, basicamente não existe terra de ninguém. Se não está ocupando, vai ser de alguém. Se o Estado brasileiro não desenvolve, tem outro Estado que vai lá e vai fazer. E eu não gosto dessa ideia porque, assim, tem muitas críticas dos Estados Unidos, mas o desenvolvimento deles no século XIX não é uma dessas críticas. Imagine se não tivesse tido uma política de marcha para o oeste. Estados Unidos seria que alcançaria o poder e o desenvolvimento que eles alcançaram se não fossem essas políticas de ocupação, essas políticas de investimento, essas políticas de criação de infraestrutura pesada, de subsídio à indústria? Eu acho difícil. Mas dentro desse aspecto tem outra questão que o Adriano Benagnon traz em Globalização versus Desenvolvimento, que eu acho muito justa. Porque a tendência natural dos indivíduos é sim pensar de forma individualista, pensar segundo a lógica do mercado. Mas ele aponta que inclusive foi condição sine qua non para o desenvolvimento dos países fortes uma série de elementos morais, culturais, cívicas, uma consciência que surgiu, seja na sua população ou nas suas elites. Afinal, né, os processos de industrialização foram tocados pelas burguesias nacionais se assenhoreando, né, de uma empreitada histórica. O que acontece? Elas só conseguiram fazer esse processo de se tornarem centros econômicos e posteriormente políticos e militares a partir dessa consciência de uma extrapolação do indivíduo e dessa noção pequena. Ela começa a ter dotes e características, qualidades na sua composição moral, que lhe dá meios, formas de compreender o coletivo, de compreender o bem comum. Ou seja, de desenvolver a nação como um todo, e não só os seus interesses privados. Inclusive, os fracassos históricos do Brasil dizem muito respeito a justamente essa característica. A nossa burguesia nacional, ela é dotada de... Eu odeio essa palavra, mas aqui de fato faz sentido. Que é um patrimonialismo. Ou seja, ela trata o público não com a consciência de um desenvolvimento nacional, mas ela trata como seu. Ela tenta tirar vantagem ao máximo, de forma espúria, meramente individual. Ou seja, ela não tem estadismo. Ela não consegue compreender essa macroescala que permite às nações ascenderem a um desenvolvimento real a partir dessa busca do bem comum. O grande fracasso do Brasil
foi justamente não ter uma elite no bom sentido, ou mesmo no mal, pode ser uma elite burguesa mesmo, que tivesse esse mínimo garbo de estadismo, essa consciência sobre o seu destino histórico, sobre essa responsabilidade de desenvolver a nação. Inclusive, é possível chegar a esse grau de consciência mesmo sobre interesses individuais. É o caso da burguesia inglesa. Ela não queria ajudar o povo dela, mas ela entendeu que para alcançar um novo patamar tecnológico e civilizatório, passaria por um processo que envolveria toda a sociedade. Envolveria essa construção dos campeões nacionais ingleses. Então, a gente percebe que, eu diria até que é um estágio civilizatório. Quanto mais atrasado e mesquinho é o povo, mais a tendência individualista da sua elite, de não tentar compreender um projeto civilizatório comum. Fica sempre na pequenez. E isso é muito performático do Brasil. Eu estou tentando me recordar qual que é o autor que dizia isso. Eu li recentemente, estou tentando lembrar de onde. Mas que dizia, né, que o povo hispânico, né, da América Espanhola, eles têm uma tendência inata ao caudilho. Então eles estão sempre jogados nesse fundo do poço. Enquanto o Brasil parece ter uma tendência inata a um certo liberalismo, nesse sentido de individualismo, de uma mentalidade pequena que é incapaz de compreender um projeto comum. Mas enfim, prosseguindo aqui para a próxima questão, e eu acho que... Mas enfim, enfatizando aqui, não é que não se percebe o funcionamento da livre iniciativa. Enfatizando aqui, até para deixar claro o debate que eu e o Miorim a gente acabou tocando. Não é uma questão de não entender o funcionamento do livre mercado. A questão é que, ciente do seu mecanismo, fica evidente que, frente às problemáticas contemporâneas, os grandes obstáculos e desafios que se impõem ao desenvolvimento da nação, num sentido civilizatório, o livre mercado se mostra por si só incapaz de responder em tempo hábil e de forma satisfatória as condições mínimas para a sobrevivência de uma nação no século XXI. E eu acho que isso já era evidente desde o, século XVI. Todo o país que você apoiar unicamente numa mão invisível do mercado acabaria sendo assimilado integralmente ou em partes por outra nação. E cedo ou tarde seria totalmente engolido por outro Estado nacional. Então, chega um ponto que o Estado nacional acaba nem sendo uma questão de opção. Ele é um fato dado da realidade. E cabe, então, sacralizá-lo, orientá-lo a um caminho decente. E aí tem um último ponto que ele comenta, que o Nordeste ele não se desenvolve pela falta de um feedback sobre os gastos na região. Ou seja, como se o problema no desenvolvimento do Nordeste fosse a métrica que o Estado tem para receber um feedback mesmo de como que está sendo investido esses gastos. Tipo assim, ele não tem o prejuízo, ele não tem o lucro para guiá-lo, tá dando certo ou não. E como ele não tem esse feedback, segundo o Miorim, a consequência é que os burocratas gastam mais e mais e mais, pois eles deduzirem que não é que falhou a política pública, é que ela não teve dinheiro, não injetamos dinheiro suficiente. Eu concordo que a ação estatal ela tem um problema nessa questão de feedback e ela tem que ter um cuidado muito específico justamente em como vai ser feito o acompanhamento dos resultados. E aí é uma questão de formação de técnicos, de profissionais que vão ter que fazer essa curadoria de fato. Mas a questão é que a atual situação do Nordeste não diz respeito a uma política inerente ao Estado. Pelo contrário, o Nordeste não se desenvolve, consome mais e mais e mais recursos, não por uma ação intrínseca do Estado, mas porque é uma política voltada a nunca dar certo. Ou seja, a democracia
ela precisa que o Nordeste seja atrasado, que o Nordeste nunca dê certo, porque ela precisa sempre do elefante na sala para falar que precisa enviar mais coisas, que precisa dar assistencialismo, porque gera eleitor, gera meios de desviar verbas. Ou seja, não tem sequer uma pretensão objetiva de solucionar o problema. Não significa que o Estado não sabe, independente de cenário, como resolver o problema de desenvolvimento do Nordeste. Não, para ser sincero, é até razoavelmente simples uma maior integração do Norte e do Nordeste com uma pujança econômica daquelas regiões. Falta, como eu citei anteriormente, um regime de autoridade. Um regime que tenha o comprometimento com a coisa pública e um Estado inspirado e calcado nos valores, no caso do nosso ethos nacional. Ou seja, um Estado balizado pela mentalidade do bem comum, da busca por pelo significado real de política. Então, eu não acho que seja uma condição imutável do Estado essa questão de ser um problema, simplesmente um grande devorador de recursos infinitamente e nunca dando resultados. A gente pode pegar diversas políticas públicas que funcionaram. Eu acho que um caso muito feliz seria talvez a Embrapa. Tipo assim, a gente pode pegar diversos casos de iniciativas do Estado que conseguiram desenvolver regiões, conseguiram desenvolver as bases para produção em determinadas áreas até então desconhecidas. A própria expansão da fronteira agrícola, como eu citei da Embrapa, é um grande empreendimento que só pôde surgir graças ao investimento do Estado, por iniciativa do Estado, e que respeitou o princípio de subsidiariedade. Localmente, aquilo não poderia ser feito. Então, assim, e mudou paradigmaticamente os rumos do Brasil. Hoje o Brasil é essa potência do agro, da forma como graças à expansão da fronteira agrícola. Então, assim, é um dos casos, mas se aplica em muitas outras circunstâncias. Então, basicamente, eu acho que eu vou ficando por aqui, então. Esses foram os pontos que eu queria trazer aqui de réplica ao Miorim. Mas é isso. Eu vou ficar na guarda, ele disse que vai sair mais partes, então a gente vai fazendo esse joguete aqui. Eu vou lembrando para você que caiu de paraquedas aqui, não se esqueçam de se inscrever aí no canal, compartilhar o vídeo, deixar o seu comentário aí para ajudar no algoritmo. E se quiser colaborar com o canal, temos o clube de membros, tem conteúdo exclusivo lá, mini docs, vídeos biografia, análise de obras, enfim. Cogite ser membro e me ajude a fazer a manutenção das atividades por cá. Mas é isso, eu vou ficando por aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Fiquem com Deus.